Bom dia para mim aqui na Austrália, boa noite para vocês aí no Brasil. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Dose Diária. E nesse Dose Diária de hoje, eu quero compartilhar com vocês as 13 orações que eu fiz em Bali, num templo chamado Tirta Empul. Eu não sei se eu pronunciei correto, mas existe um lugar em Bali, escondido entre as montanhas e os sussurros dos deuses, onde a água não apenas limpa o corpo, mas ela lava a alma. Um templo sagrado onde, diante das fontes que jorram de pedras milenares, eu fiz 13 orações. Cada uma delas nasceu de uma parte de mim que precisava ser tocada, curada e honrada. E foi muito interessante porque para entrar nesse templo você precisa colocar o sarong, que é como se fosse uma canga, né, uma saia. Inclusive os homens têm que entrar de sarong. E você entra no templo e para participar do ritual de purificação, você precisa colocar uma roupa especial. E aí, que é uma roupa verde com uma faixa vermelha. E aí você entra numa fila e você vai em cada uma das bicas fazendo uma oração ou um pedido, enfim. E aí você molha a cabeça. Então são 13 e o que o guia nos explicou é que a oração podia ser qualquer oração, não importava a sua religião, porque aquilo ali não era uma questão de religião, e sim uma questão de fé. Você ia seguindo uma fila, né? E aí você ia se jorrando. Coisas curiosas sobre esse templo. Então, primeiramente, só de entrar no templo, só de vestir o sarong, só de estar naquela situação, você já sentia um ambiente propício de cura, de fé, de espiritualidade. A água que sai das bicas, ela nasce do solo, é muito interessante. Então, o guia levou a gente para conhecer aonde nasce a água. E a água, ela nasce do solo e é uma água puríssima, limpíssima, tanto que nas piscinas, né, onde você entra para fazer a purificação, tem uns peixes gigantes, como se fossem carpas, só que não é carpa, era um peixe azul, é um peixe cinza. Em cada uma delas, então, você tinha que fazer uma oração e aí deixar a água gelada te abençoar. E outra coisa, então, curiosa, né? Bali é super, super quente. Então, você tá bem quente e você entra na água gelada. Só isso já te dá uma sensação diferente no corpo, né? Porque isso te dá um choque térmico. E aí, quando você faz a oração e molha a sua cabeça naquela água gelada, te dá um choque elétrico, né? Não sei te explicar o que é. Então, assim, o ambiente propício, mais o choque da água e mais a tua fé, te dá, sim, uma coisa diferente, tá? Eu não sei explicar. Eu, que sou uma pessoa mais holística, mais sensível, então, assim, pra mim, foi muito interessante a experiência. Tinha pessoas ali que estavam só fazendo foto para Instagram. Tinha pessoas que estavam realmente doentes e focadas em busca de cura. E tinha pessoas assim como eu que queriam uma cura mais das dores internas do que de doença física, né? Então tinha de tudo lá, tinha desde pessoas que só estavam lá fazendo foto, até pessoas com problemas bem sérios. Então tinha de tudo. E então as 13 orações que eu fiz de purificação. E a primeira foi uma oração mesmo de purificação, né? Eu pedi
que as águas limpassem o que não me pertencia mais. Então foi mais ou menos isso aqui que eu falei, tá? Também não tinha nada decorado na minha cabeça, mas eu sabia já que seriam 13 bicas, então para cada uma delas eu escolhi um tema, vamos dizer assim. Então a primeira foi a oração de purificação e eu falei mais ou menos assim: que as águas sagradas levem tudo o que não me pertence mais, que se dissolva em mim a culpa, o medo e o peso do passado. E aí eu fiz um Pai Nosso na sequência. A segunda oração foi a oração de reconciliação com o meu corpo. E foi mais ou menos isso aqui que eu falei: perdão por todas as vezes que eu rejeitei o meu corpo. Que ele seja o templo da minha alma, amado e respeitado em cada célula. E aí eu fiz o Ho Oponopono. A terceira foi uma oração à minha criança interior. E eu falei mais ou menos isso aqui: querida eu do passado, eu estou aqui, eu te vejo, eu te acolho, eu te protejo. Você não está sozinha. E aqui eu fiz o Ho Oponopono também. Depois eu fiz a oração da libertação ancestral. E aqui eu pensei especificamente no meu pai e na minha mãe. E em cada um deles, atrás de cada um deles, eu imaginei os ancestrais. E aí eu falei o seguinte: eu honro a minha linhagem, libero os fardos que não são meus, e eu aceito apenas o amor e a sabedoria que vieram antes de mim. E aí eu fiz o Ho Oponopono. E daí em diante começou um chororô que não parou mais, e foi até o final do ritual, aonde eu chorei demais. A quinta oração foi a oração do perdão, que eu peço perdão, eu ofereço perdão. E aí eu fiz o Ho Oponopono, pedindo com a intenção de me perdoar e perdoar aqueles que eu preciso perdoar, que eu de forma consciente não sei. A sexta oração, eu fiz uma oração pela autoaceitação. E eu falei, eu sou o suficiente, eu sou digna, eu sou inteira, mesmo nos meus pedaços despedaçados. E aí eu fiz um Pai Nosso também. Eu gosto muito da oração do Pai Nosso. E depois eu fiz uma oração de gratidão profunda. Eu agradeci pela vida, eu agradeci pela vida dos meus filhos, pela minha casa, pela viagem que eu estava fazendo, pela oportunidade de estar conseguindo me purificar. Enfim, eu aproveitei aquele momento e agradeci por diversas coisas na minha vida. Depois, a próxima oração foi uma oração de manifestação, aonde eu decretei, que eu manifesto a minha realidade e que eu honro o meu propósito. Eu também decretei que eu me abro para receber tudo o que é meu de direito divino. E aqui eu fiz um Ho Oponopono também, no final. Depois, a nona oração, eu fiz uma oração de desapego, aonde eu disse mais ou menos assim: eu solto o controle, eu confio na inteligência do universo, o que for meu encontrará o caminho até mim. E também finalizei com as palavras-chave do Ho Oponopono. A oração 10, eu fiz uma oração para o meu amor próprio,
né? Então, eu falei que eu me amo incondicionalmente, eu escolho ser a minha melhor companhia, minha fonte de paz e de coragem. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Finalizei dessa forma. A próxima oração eu fiz pedindo clareza. Então, eu pedi mais ou menos assim, né? Universo, guia meus caminhos, que meus passos sejam firmes, alinhados na direção da minha missão mais elevada. E aí eu finalizei com o Ho Oponopono também. A penúltima oração, eu pedi cura emocional. E eu falei mais ou menos assim: curam-se agora todas as minhas dores que eu guardei em silêncio. A luz entra onde a sombra morava e eu respiro alívio. E aqui eu fiz o Ho Oponopono. E por fim, a oração de consagração da minha nova versão. Eu consagro aqui a mulher que renasce em mim, que ela seja livre, abundante, intuitiva e plenamente feliz. Assim é. Então, para cada uma das fontes, eu fiz uma oração específica. E eu queria te perguntar, né? Se você pudesse fazer uma oração para tua alma agora, qual seria a sua oração?